Então, boa noite para todo mundo. A atividade da aula de hoje é uma simulação de negociação sobre mudanças climáticas. Nós vamos simular uma conferência da ONU sobre o clima. Então, nós temos as mesinhas aí com os países. Essa atividade ela foi desenvolvida como um material didático, um recurso didático, por uma ONG que chama Climate Interactive. E ela foi feita em parceria com o MIT, a Universidade de Massachusetts Lowell, e a gente aqui na UFABC nós traduzimos o material para português para poder utilizar nas aulas. Então, é uma metodologia que tem sido utilizada no mundo inteiro, em centenas de países, e é interessante a gente trazer isso para cá também. Bom, então, primeiro eu queria dar boas-vindas para vocês todos. Você, a maioria, delegados de vários países no mundo, para participar da conferência. Eu vou estar representando o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU. Até botei um blazer, gravatinha. Acho que só a roupa que ficou parecida. O resto não está muito parecido não, né? Foi só a intenção mesmo. Bom, a agenda que nós vamos fazer da nossa conferência hoje, vamos começar com uma introdução. Depois nós vamos explicar os papéis de cada um na conferência. Nós vamos fazer uma rodada de negociação em que cada bloco vai discutir o que quer fazer, qual que é a proposta que vai fazer para a mitigação e adaptação das mudanças climáticas. Depois nós vamos ter uma rodada de negociação mais geral, onde todo mundo vai poder conversar com todo mundo e fazer uma negociação mais aberta. E nós vamos terminar com uma discussãozinha, tá? Nós vamos ter 6 grupos aqui. Então, eu queria pedir para vocês tentarem se dividir um pouquinho, para a gente ter pelo menos uma pessoa em cada grupo. A gente tinha 5 grupos originalmente no trabalho, a gente vai ter que desmembrar um pouquinho, tá, gente? Então, assim, os grupos que tiverem 4, 5 pessoas, será que vocês conseguiriam povoar um pouquinho aquela mesa de lá que ainda está faltando? Vocês dois se dividiram porque tem mais gente do grupo de vocês que chegaria ainda, né? Exato. Tudo bem. Mas será que tem jeito desses grupos que estão maiores de vocês juntarem? Para a gente ficar com pelo menos 3 em cada, né? Se pudesse vir por aqui. Não, mas acho que deve chegar mais gente. Mas é porque vai chegar mais gente pra cá também, né? Então o objetivo Vem também. Oi? Sim, eu estou ouvindo. Cada um de vocês está numa mesa, vocês vão estar representando o interesse do bloco de países que vocês estão, né? Que bom, estou com a câmera na minha cara. Faltou falar pra gente que o social também. Mas aí é pra surpresa na aula. Já sei, não, professor, eu acho que sou velho. Não tem problema. Bom, então nós temos os Estados Unidos aqui, a União Europeia do lado de lá, as outras nações desenvolvidas na mesa de cá, a China nessa mesa, a Índia na mesa do fundo e as outras nações em desenvolvimento, que é muita gente, muito país aqui do lado de cá, né? Incluindo muitos países insulares, né, que são países pequenos, também que tem uma situação especial relacionada à mudança climática também. Além disso, além das pessoas que vão estar representando cada país, né, ou bloco do país, nós também temos 3 outros tipos de papéis que se algum de vocês quiser representar, que são os lobistas das indústrias de combustíveis fósseis, representantes da imprensa ou ativistas do clima. Alguém tem vontade de assumir algum desses papéis? Tem uma limitação. É só uma possibilidade. Se alguém se vê assim querendo representar alguns. Ninguém quer? Tudo bem, se alguém chegar também e quiser assumir alguma dessas posições também não tem problema. Qualquer um que tiver nesses 3 vai
ele vai poder conversar, mas não vai poder tomar a decisão pelo grupo. O grupo, quem toma a decisão são os representantes políticos dos países, né? Mas eles vão poder depois, na hora das negociações mais abertas, ter um papel também de colocar, de ter uma fala pública e colocar o seu posicionamento, a sua análise sobre o assunto também. Bom, então, se vocês não quiserem, a gente continua mantendo, não tem problema nenhum. Então, qual que é o processo de negociação? Vocês vão formular a estratégia de negociação de cada bloco de vocês. Então, vocês vão pensar quais que são os interesses de cada país, o que é politicamente viável de uma maneira realista, por exemplo, pensando que vocês são representantes políticos, né, do país de vocês. O que vocês necessitam das outras nações, ou seja, condições que as outras nações precisam executar para vocês fazerem a proposta de vocês, as ações de vocês, e o que vocês também podem oferecer para as outras nações também, para que consiga construir um acordo conjunto, né? Vocês vão poder negociar entre si e depois negociar entre os grupos também, para chegar num acordo. E para cada rodada de negociação, uma pessoa do bloco de vocês vai vir aqui na frente e vai falar qual que é a proposta e justificar por que está fazendo essa proposta também. Mas uma falinha rápida, 1, 2 minutinhos, né? Só para mostrar o que vocês estão querendo fazer, qual que é a proposta do grupo de vocês. Certo? Bom, antes da gente começar a negociação, eu vou dar para vocês alguns elementos de informação sobre as mudanças do clima. Então é para vocês entrarem no clima, né? Só que o clima nem sempre é muito bom, vocês veem aqui na figura. Então, esse gráfico aqui ele mostra a temperatura média do planeta Terra. A gente tem de 1880 até 2020, 2017, né, o atual aqui. O que está acontecendo com a temperatura? Pensando aqui na média, por volta de 1930, né? E pensando assim, como que de 1910 mais ou menos até 2017, a temperatura já aumentou por volta de mais ou menos quase 1,5 graus. Então a gente está vendo que a Terra está aquecendo, né, pelo menos no último século, a gente poderia falar. Aqui é a média quadrimestral e aqui é uma média suavizada, né, para cada ano. E aqui é um mapa mostrando o aquecimento da Terra, diferente em cada região. Aqui no caso é a temperatura média de 2013 a 2017 comparada com a temperatura média de 1951 a 1980. A gente vê o que mudou nesses últimos meio século, né? Mais ou menos. Então, o que está de amarelo para cima no mapa é porque esquentou. Então a gente vê que de uma maneira geral esquentou, principalmente nas grandes áreas continentais, então, por exemplo, na Ásia, né? na África, nas áreas principalmente do semiárido e desérticas. Então a gente tem aqui o Nordeste do Brasil, o Saara também, e aqui a área desértica na Mongólia e na China, né? E também o Ártico, esquentou muito. E no hemisfério sul esquenta um pouco menos, principalmente porque tem muito oceano e aí ele acaba regulando um pouco a temperatura. E a Antártida tem área que até esfriou um pouquinho, outras áreas que esquentou, ela está mais ou menos estável. E pensando assim, o que pode ter aumentado essa temperatura? Uma das hipóteses é a concentração de gás carbônico e outros gases de efeito estufa. Então esse gráfico aqui mostra de 400 mil anos atrás até hoje, como que está a concentração de gás carbônico na atmosfera. Esses valores foram tirados de quando eles cavam as geleiras e conseguem estimar quanto que era o gás carbônico na atmosfera por meio do carbono presente no gelo, que gelou em eras passadas. Então a gente vê que teve uma certa variação, que era das eras glaciais e não glaciais, mas depois da Revolução Industrial, esse valor, de 1950 principalmente, esse valor disparou. Então, pelo menos nos últimos 400 mil anos, nunca teve tanto gás carbônico na atmosfera. E essa pode ser uma das hipóteses por que está acontecendo um aquecimento global na Terra. E é a mais aceita até o momento, né, entre os cientistas, o maior consenso é relacionado a isso. Esse gráfico mostra a evolução de
das emissões de gás carbônico na atmosfera. Então, de 1980 até 2016, e esse amarelo aqui é o que vem do desmatamento, que aos poucos foi diminuindo, né? Mais ou menos, mas tem as oscilações. Mas a parte de baixo aqui, de gás, petróleo e carvão, que são os combustíveis fósseis, está disparando e crescendo cada vez mais. Então, esse é mais ou menos o total acumulado das emissões de gás carbônico e que parece estar bem relacionado com o aumento da temperatura. Então, essa é a principal hipótese de aquecimento global que a gente tem hoje. Então, para mostrar alguns efeitos para vocês, esse aqui é o gelo no Ártico em 1979. Então, ele saía do Canadá e ia até a Rússia, né? Então, ele cobria de um lado ao outro. E em 2016, como que está o gelo no Ártico? Vocês veem que abriu um caminho, né? Aqui. E essa linha amarela é a média do gelo no Ártico de 1981 a 2010. Então, porque ele fica variando, né? Mas assim, tirando uma média, mostra como que, em relação a essa média desse período, está ficando bem menor. Então, esse é um dos efeitos do aquecimento global. E esse derretimento, tanto das geleiras no Ártico, quanto na Groenlândia, em todos os grandes picos, por exemplo, no Himalaia, nos Andes, nos Alpes, está diminuindo a quantidade de gelo na Antártida. A Antártida está aumentando, mas o gelo está ficando mais fino. Então, também está perdendo água. E a gente vê que esse gráfico vai de 92 até 2012, o quanto que está perdendo de gelo, né? Nos glaciares, na Groenlândia, na Antártida. A gente vê a quantidade de gelo que está sendo perdido. E esse gelo que vai derretendo, ele vai acumulando nos oceanos. E aí a gente tem a elevação do nível dos mares, de 1900 até, aqui no caso, 2010, mais ou menos. Então, é medido em vários lugares, por isso que tem várias linhas, porque tem continente que está abaixando, diminuindo um pouquinho, virando um pouquinho por causa das placas tectônicas. Mas, em geral, a gente vê que subiu praticamente 160, 170 milímetros, já nesse último século, o nível do mar. E aí, com isso, tem todos os problemas, né, de alagamento nas áreas costeiras. Para estudar como que isso ocorre, para pensar como que vai ser no futuro, os cientistas fazem modelos climáticos globais. Eles funcionam assim, você divide o planeta Terra em um tanto de quadradinhos, né, de cubinhos. E os cubinhos, tanto na atmosfera, quanto dentro do oceano, quanto na vegetação, no solo, cada um fica uma célulazinha. E aí começa a estimar como que são as trocas entre essas células. Trocas de gás carbônico, trocas de outros gases, de temperatura, de vento, de correntes marítimas, do carbono que entra na vegetação, no solo, que sai. E tenta ver como está circulando. E tem o efeito estufa, que é quando entra a luz solar, ela aquece a Terra, emite para fora como onda de calor, mas aí quando bate nos gases de efeito estufa, a maior parte retorna para a Terra, não sai para fora da Terra mais, e por isso que vai aquecendo. Então isso aqui é como se fosse assim, um zoom, um pedacinho da Terra, mas esses modelos, eles modelam a Terra inteira. Então são vários quadradinhos, tanto na atmosfera quanto dentro do oceano, na superfície também, e são bem complexos e pode demorar, por exemplo, para rodar um modelo desse, pode demorar vários anos num supercomputador. Então, é um processo bastante demorado, né? Com esses modelos, tem vários cientistas que fizeram diferentes modelos da Terra. O IPCC, que é o painel intergovernamental de mudança do clima, são cientistas que analisam esses modelos e eles tiram uma média, né, tentam ver para onde que esses modelos estão indo. Então, esses aqui seriam os dados observados de temperatura na Terra, e aqui seriam cenários, né, do que vai acontecer. Esse aqui seria o cenário tendencial até 2100, com a incerteza, né, que está aqui nessa faixa de sombra. E se a gente quisesse pensar um cenário propositivo de limitar o aquecimento global, esse aqui seria um cenário propositivo de, se a gente conseguir limitar, por exemplo, o aumento para ficar estável, né, a temperatura da Terra. Aí esses modelos eles calculam quanto que teria que cortar de emissões de gás carbônico. Então, comparando esses dois modelos, no modelo tendencial, era isso aqui que deveria acontecer com a Terra, pensando nessa escala aqui. Quer dizer,
aquecimento de 0 até mais do que 6, né? E aí vocês veem que grande parte dos continentes ia aumentar mais do que 6 graus a temperatura até 2100. E nesse cenário propositivo teria algum aquecimento, mas seria mais contido, até 1, 2 graus, né, de aquecimento no planeta Terra. Então esses são os cenários que a gente tem trabalhado hoje. A gente não vai usar hoje esses modelos, porque para rodar um modelo desse demoraria 1 ano, né? A gente vai usar um outro modelo que chama C-ROADS, Climate Rapid Overview and Decision Support, que ele faz o seguinte, ele pega os resultados médios desses modelos e ele acha uma relação matemática, assim, se aumentar tanto de gás carbônico, quanto que aumenta da temperatura? Se aumentar esse tanto de gás de efeito estufa, o que acontece com o nível do mar, com a acidificação do oceano? Então, a gente consegue fazer isso na hora, porque acha uma formulazinha simples. E aí, divide, por exemplo, dá para simular a contribuição de cada bloco de vocês hoje, né? Quanto que estaria, quanto que evoluiria no futuro. E a gente pode ver com esse cenário de emissões o que aconteceria com a temperatura, aqui do lado. E aí, daria, por exemplo, que em 2100 aumentaria 4,2 graus no cenário tendencial. E aqui a gente poderia simular mudanças nisso. Quanto que vai diminuir ou não, por exemplo. Então, para a gente ver, então seria mais ou menos esse o modelo que a gente vai utilizar. Ele é utilizado por tomadores de decisão no mundo inteiro. Então, ele não é só nessa dinâmica, mas, por exemplo, a formulação de políticas públicas, para os países negociarem nas conferências também. Ele foi desenvolvido pelo MIT. E aí, só para vocês verem, essa linha azul é o que o modelo fala de quando aumenta. O que acontece com o aumento de gás carbônico ao longo do tempo. E esse aqui é os dados observados e os dados dos modelos. Então a gente vê que ele cria uma fórmula matemática que pega mais ou menos o funcionamento do que é observado dos modelos, né? Olha lá, tá bom? E também em relação ao nível do mar. O nível do mar é lógico que ele oscila, mas aí o modelo ele tenta fazer uma linha de tendência, né? O que seria o caminho mais ou menos que aconteceria com o aumento do nível do mar. Então ele funciona mais ou menos assim. Tem as entradas do modelo que a gente fala assim, quanto que cada país vai emitir de gás carbônico e de outros gases de efeito estufa. E quanto que o país vai desmatar, porque aí desmatando vai gerar CO2, e quanto que ele vai regenerar, porque se ele plantar florestas, as florestas vão absorver o gás carbônico da atmosfera. Com base nessas entradas, primeiro ele calcula as emissões de combustíveis fósseis e de florestas e simula o que vai acontecer no ciclo do carbono. Pensando assim, quanto que, por exemplo, os oceanos ou as florestas, se aumentar a quantidade de carbono na atmosfera, quanto que o oceano e as florestas conseguem captar e o quanto que sobra na atmosfera. E aí junta com os outros gases de efeito estufa e simula o que vai acontecer com o clima. E com base no que vai acontecer com a temperatura, simula o que acontece com o aumento do nível do mar e com o pH do oceano, que é a acidificação que causa, por exemplo, a morte dos corais, né? Então, esse é mais ou menos o caminho que esse modelo faz. Bom, aí essa é uma foto do Obama quando ele era presidente, utilizando o C-ROADS com a equipe dos assessores dele. O Obama está aqui, né? Em 2009, em dezembro de 2009, antes da conferência do clima de Copenhague. Então, para vocês verem que é muito utilizado esse modelo que nós vamos utilizar aqui hoje. Bom, queria passar para vocês agora alguns conceitos muito utilizados para a questão de políticas públicas e adaptação e mitigação do clima. Então, o primeiro conceito que eu queria passar para vocês é o de resistasia, que funciona o seguinte, pensando que todo sistema, que pode ser um ecossistema, um sistema social, ele está adaptado às características do ambiente, onde as pessoas vivem, onde os seres vivos vivem. Se de repente essas características mudam, por exemplo, se a gente tem emissão de CO2, o clima muda, por exemplo, né? Nesse nosso exemplo. As características mudam, por exemplo, aí a chuva muda, os desastres naturais mudam, várias coisas mudam e esse sistema que estava adaptado vai sofrer um baque, porque ele não estava adaptado mais a essas novas condições. Por exemplo, a sociedade vai ter um prejuízo,
os ecossistemas vão também se desestruturar. E até eles conseguirem se adaptar de novo, vai ser uma dificuldade. Então, isso é o que a gente chama de teoria da resistasia. Então, por exemplo, quanto mais a gente emite gases de efeito estufa, mais vai ter mudança no clima. E de maneiras que a gente não... Algumas coisas a gente consegue prever e outras a gente não sabe. Por exemplo, onde que vai ter mais desastre de furacão, de chuva, de seca, a gente não tem ideia, né? Então, para vocês pensarem algumas mudanças, por exemplo, vai ter mudanças nas áreas aptas dos cultivares agrícolas, para as mudanças climáticas. Lugares onde uma safra dá bem, no futuro, de repente, não vai dar mais. A gente vai ter perdas de safra. Até as pessoas conseguirem se acostumar, se mudar de novo, se adaptar, onde conseguir plantar de novo cada cultivar. Vai ter mudança, por exemplo, nas áreas dos vetores de doença. Então, um lugar onde tem uma população que não está acostumada a como prevenir uma certa doença, essa doença pode chegar lá. Por exemplo, epidemia de dengue, febre amarela, malária, né? E aí as pessoas vão ter que se adaptar a esse novo lugar. Então a gente teve a epidemia de febre amarela, né, recentemente aqui em São Paulo, que a gente ainda está tentando entender por quê, né, por exemplo. A elevação do nível do mar, que já é mais consensual, que ela está tendendo a acontecer, e que vai levar muitas migrações de larga escala, principalmente no sul da Ásia, Índia, Bangladesh, e países da Oceania, que vai ter milhões de pessoas tendo que sair dos seus lugares e migrar para outros. E a mudança na frequência e localização de desastres, que eu falei para vocês. Gente que não estava acostumado com seca, de repente vai ter uma seca e o pessoal vai ter que começar a aprender a se virar. Mas até aprender vai ter prejuízo. Então, quanto mais a gente mudar, mais vai ter mudança e mais vai ter dificuldade para se adaptar. Bom, então eu queria passar para vocês os conceitos principais de resiliência e adaptação, que são muito utilizados. Esse esquema foi proposto na avaliação dos ecossistemas do milênio, que a gente tem utilizado ao longo do curso, né? Então, para vocês pensarem assim, pensa que isso aqui é o tempo, isso aqui é um atributo do sistema que a gente está utilizando. Pode ser um sistema ecológico ou social. Então, vamos supor que é o IDH, por exemplo, Índice de Desenvolvimento Humano de uma comunidade, a qualidade de vida de uma comunidade, né? Ao longo do tempo, ela varia. Porque tem uma crise, tem uma mudancinha aqui, outra ali, uma variação do clima, alguma coisa. Mas ela se mantém dentro das condições que a comunidade está acostumada. De repente, vamos supor que tem uma mudança que ela não estava acostumada e que pega de surpresa. Aí ela tem um baque, a primeira variabilidade, aí ela tem um baque e cai a qualidade de vida dessa comunidade. Só que quando cai, o que ela vai tentar fazer? Vai tentar se recuperar, né? E aí ela vai e volta para o seu padrão normal. Essa capacidade de retornar para o seu padrão anterior é o que a gente chama de resiliência. Quanto mais resiliente, mais ela consegue retornar dos impactos que sofreu. Agora vamos supor que aí vai ter a gente continua, por exemplo, emitindo mais gás carbônico, mais gases, e aí vai ter um outro efeito, de repente, que ela não estava acostumada também, e aí sofre um baque maior ainda. E aí vamos supor que aí ela não conseguiu mais se recuperar. Ela voltou, mas voltou para um outro nível e uma outra variabilidade, né? Uma qualidade de vida menor, por exemplo. A gente fala que isso acontece quando passa do limite de irreversibilidade. Falando o seguinte, ó, quando passou daqui ela não consegue mais se recuperar. Mas, felizmente, ela conseguiu manter um outro nível, que seja menor, né? Porque ela tem uma capacidade de adaptação. Se ela não tivesse capacidade de adaptação à nova condição, talvez ia cair lá para baixo e ia morrer todo mundo, ou migrar todo mundo, né? Então, pelo menos, conseguiu adaptar ao novo estado. Essa adaptação pode ser para um estado melhor ou pior. No caso, eu mostrei para um pior para vocês, né? E aí a gente pode pensar que pode ter para ela conseguir voltar para o inicial, ela teria que passar desse limite de reversibilidade do segundo estado. Poderia ter uma política pública, uma estratégia, para que quando ela conseguisse subir a partir disso, ela começaria a se recuperar sozinha para voltar para o que ela era antes, por exemplo. Seria uma estratégia. Então, agora vocês entenderam um pouco a resiliência e adaptação, né? Um outro gráfico que eu queria mostrar para vocês é relacionado à proposição de política pública em relação às mudanças climáticas. Pensa nesse gráfico aqui, é a eficiência da política pública
E aqui é o nível de impacto da mudança climática, que pode variar tanto se a gente emitir muito ou emitir pouco gás de efeito estufa, quanto também varia de cada região também. Tem região que é mais afetada e menos, né? E a gente não sabe qual região que vai ser mais ou menos afetada. Então a gente também não tem certeza, né? E aí, vamos pensar em 3 tipos de política pública. Uma, que é essa seta daqui de cima, ela é eficaz, se tiver pouco impacto ela é eficaz, se tiver muito impacto ela não continua sendo eficaz. A gente chama de uma política robusta. Se ela é muito eficaz quando não tem mudança climática, mas se o impacto aumentar, a eficácia dela cai, a gente pensa, essa não é robusta, ela vai ter problema no futuro, se tiver impacto, né? E pode ter uma que ela não é eficiente, por exemplo, hoje, se por exemplo se tiver pouco impacto, mas se tiver muito impacto dos mudanças climáticas, ela vai ficando mais eficiente. Mas assim, é um risco a gente investir nela, e vai que a gente investe um tanto de dinheiro e de repente não tem um impacto, por exemplo, né? Aí jogou dinheiro fora. Então a gente normalmente tenta buscar essa política aqui do alto, que é eficiente no máximo de eficiência em todas as situações possíveis. Então essa é a maneira que a gente trabalha com a avaliação das políticas, né? Bom, então antes da gente começar as nossas negociações, eu queria fazer um apanhado para vocês sobre como que tem sido as negociações climáticas, para vocês se situarem. Em 1992, a gente já viu na discussão do texto da aula passada, né, teve a Convenção de Mudança de Clima e que criou o IPCC, que é o painel dos cientistas que fizeram esses estudos todos que eu mostrei para vocês. Em 97, assinou-se o Protocolo de Kyoto, que propôs que alguns países, que eram do anexo 1, eles se propuseram a ter metas obrigatórias de redução das emissões de gases de efeito estufa. Alguns desses países do anexo 1, que é o que a gente chama de anexo 2, eles também assumiram a obrigação de ajudar os outros países, principalmente os em desenvolvimento, para eles diminuírem também as emissões, para eles se adaptarem às mudanças climáticas. E os países do anexo 3, eles não tinham obrigação, mas eles poderiam colaborar com os outros países para fazer projetos em conjunto, que é o que a gente chama de crédito de carbono. Que o país que tem uma obrigação de redução, ele fazia um projeto no país em desenvolvimento para reduzir as emissões do planeta de uma maneira geral, certo? Existiam vários mecanismos, né? Mas esse era um dos mecanismos. Falo de uma maneira mais simplificada para vocês. Bom, então esse aqui é o mapa do Protocolo de Kyoto de 2008 a 2012. Os países em verdinho escuro são os que assumiram as obrigações. Os em verde claro são do anexo 3, que eles podiam colaborar, né, com a política de crédito de carbono. Os Estados Unidos, ele assinou, o presidente, mas o Congresso não ratificou, então não entrou em vigor lá. O Canadá, o Congresso ratificou, mas depois eles saíram fora, eles saíram do tratado. A Rússia e o Japão e a Coreia, eles entraram no tratado, mas no meio do caminho eles falaram assim, ó, a gente só vai assumir as obrigações que a gente fez até agora, depois a gente vai cair fora também. Então, essa foi a situação que estava de 2008 a 2012. E aí, avaliando o que aconteceu em 2012, como é que foi o efeito do pessoal que assumiu as obrigações, a gente tem esse gráfico aqui. Os países que assumiram obrigações, os que conseguiram cumprir e os que não conseguiram. E, pensando assim, muitos aqui são os países da Rússia e da União Soviética também, né? Os países de cá, o Canadá conseguiu cumprir, pelo menos naquela época, mesmo saindo fora. Mas eles tomaram a decisão de fazer políticas públicas que depois eles não iam conseguir manter. Então eles resolveram cair fora antes de dar errado. E a maioria dos países de cá, eles conseguiram cumprir porque teve a crise econômica em 2008. E aí com isso eles reduziram a atividade econômica. E aí com isso eles conseguiram controlar as emissões. E o que acontece? No protocolo de Kyoto falava o seguinte, os países que não conseguiram, como penalidade, eles iam ter que diminuir 30% a menos no período seguinte.
Então, ficou uma situação complicada para os de cá. E para os de cá também ficou complicado, porque como eles passaram pela crise, eles estavam querendo correr atrás do prejuízo. Então, eles não estavam querendo assumir a obrigação de manter ou de cair mais as emissões. Então, ficou uma situação complicada que, para 2012 a 2020, não conseguiu um consenso de continuar o protocolo de Kyoto. Tentaram várias negociações, mas não conseguia ter a quantidade de país necessária. Então, isso criou um desconforto muito grande na ONU, porque teve um esforço muito grande e não conseguiu o resultado. Mas o pessoal não desistiu a partir disso. Então, em 2015, teve o Acordo de Paris, que foi um acordo mais levinho, porque as metas eram voluntárias. Não tinha mais obrigação e não tinha mais penalidade se não cumprir. Um ganho foi que vários países, inclusive países em desenvolvimento, assumiram metas, inclusive o Brasil. Agora, se vai cumprir ou não, isso a gente vai ter que ver mais para frente. Ou seja, muitos analistas falam que isso foi uma perda, porque parou de ter obrigatoriedade e penalidade, né? Mas foi um jeito que encontrou de pelo menos ter algum acordo possível. O objetivo era manter o aumento de temperatura em até 2 graus, estabilizado em 2100. Então esse era o objetivo inicial. E depois que atingisse, depois de 2100, manter esforço para diminuir o aquecimento até 1,5 só. Com base no período pré-industrial, né, antes da Revolução Industrial. Só que o alcançado com as metas voluntárias foi diminuir de 4,12, que era tendencial, para 3,2. Isso se o pessoal realmente cumprir as metas. Então, essa foi a situação que ficou. E aí, não sei se é melhor apagar a luz, ou vocês acham que dá para ler. Vocês conseguem ver essa... Mais ou menos. Tá difícil. Aqui. Essa aqui é a situação do Brasil nos acordos. Então, em amarelo, a gente tem as emissões por desmatamento no Brasil. 2000, depois de 2010, caiu bastante, né? Porque diminuiu o desmatamento na Amazônia. E em preto, são as emissões por emissão de gás de combustíveis fósseis, né? E a gente vê, nesse período aqui que o Brasil estava negociando, por exemplo, em Copenhague, tinha uma ideia de que ia crescer, que as emissões do Brasil iam crescer até aqui, no cenário. Só que por causa da crise econômica, aconteceu isso aqui. E o Brasil tinha proposto uma meta, naquela época, de que a soma do desmatamento e das emissões, se a gente somasse isso aqui mais isso aqui, o Brasil fez uma meta de chegar nesse nível. Então a gente está vendo que provavelmente, se continuar o tendencial, se a gente somar isso aqui vai ultrapassar, né? Não vai conseguir cumprir. No Acordo de Paris, o Brasil propôs esse aqui e esse aqui, que em 2025 chegaria aqui e em 2030, indicativamente, chegaria aqui. Quer dizer, abaixo do cenário tendencial que a gente tem hoje. Vamos ver se vai conseguir cumprir, né? Essa aqui é a proposta do Brasil, que seria de reduzir num certo valor, 37% em relação a 2005, né? Mais ou menos. Vamos ver que é a soma disso mais isso, né? No caso, sempre. Bom, então, essa era mais ou menos a explicação que eu queria passar para vocês. O objetivo agora para vocês negociarem desculpa, agora que chegou mais gente, vocês estão aí em cada país, né? Eu expliquei no início que se algum de vocês quiser assumir a princípio todos estão como delegados dos países. Se algum de vocês teria interesse, em vez de ser delegado, assumir um posicionamento, por exemplo, de ativistas climáticos ou de representantes da indústria de combustíveis fósseis, por exemplo, ou da imprensa na ONU, alguém quer? Ser o quê? Ativistas climáticos, lobistas das empresas de combustíveis fósseis ou imprensa. Eu quero ser ativista. Ativista? Tá ótimo. Mais alguém quer assumir algum papel específico? Bom, você pode sentar no grupo que você quiser, tem dois grupos lá. E aí,
você, isso, você pode conversar com os grupos de uma maneira geral, trazendo seus interesses, né? Mas que o grupo vai tomar, os representantes políticos que vão tomar a decisão, tá? Mas depois, na negociação geral, você também vai ter uma fala para você também poder colocar os interesses também a sua posição, tá bom? Beleza. Bom, então, quais que são os objetivos do nosso acordo que a gente está procurando chegar? Primeiro, reduzir a emissão de gases de efeito estufa para a gente chegar num nível de aquecimento abaixo de 2 graus, em relação aos níveis antes da Revolução Industrial. Vocês viram que chegou até 3,2 em Acordo de Paris, então nós vamos tentar fazer um novo acordo aqui, para ver se agora dá certo, né? E um objetivo indireto é nós criarmos um fundo para custear a mitigação e adaptação às mudanças climáticas para as nações mais vulneráveis, principalmente as em desenvolvimento. Então nós temos um objetivo de criar um fundo que arrecade 100 bilhões de dólares por ano para ser acessado pelas nações mais vulneráveis, tá bom? Bom, essa aqui é o modelo do Sea Roads que a gente vai utilizar, mostrando a situação dos países hoje, até 2017, e a tendência para o futuro. Então a gente tem aqui, por exemplo, os Estados Unidos em vermelho, a tendência, a Índia em roxo, aqui até 2100, né? Os outros países desenvolvidos, a China em azul, e os outros países em desenvolvimento até 2100, certo? Então esse é o cenário que a gente tem hoje, que vai gerar um aquecimento de 4,2 graus. É o modelo Sea Roads que nós vamos utilizar hoje para fazer as negociações. Então a gente parte desse cenário tendencial do que vai acontecer, que é a média dos modelos climáticos que estão sendo utilizados, né? E a gente vai poder mudar isso para ver o que vai acontecer com a mudança do clima, certo? Bom, então vocês vão decidir primeiro 3 etapas em cada grupo de vocês. Primeiro, o ano em que as emissões de gases de efeito estufa vão parar de aumentar, porque todos estão aumentando. Então vocês vão poder falar, a partir de tal ano a gente vai estabilizar as emissões, certo? Depois, vocês vão falar o ano em que essas emissões vão começar a cair. Pode ser no mesmo ano que atingiu o pico, ou pode ser que vai manter um tempo e depois cair. Lógico que tudo isso é opcional. Se vocês não quiserem falar que vai atingir pico nenhum, que vai continuar aumentando, vocês podem escolher também. Ou que vai manter estabilizado para sempre também, tá? É a proposta de vocês. E vocês podem propor também, escolhendo o ano em que vai começar a cair, qual que é a taxa de queda das emissões. Então, para dar um exemplo para vocês, vamos supor que esse é o cenário tendencial. Tá? Nesse cenário tendencial, vocês podem supor que o cenário vai atingir o pico em 2040, e aí vai estabilizar por um tempo. Depois, ele começa a redução em 2050 e vai cair 1% por ano até chegar em 2100, por exemplo. Seria uma proposta possível, né? E vocês podem mudar a taxa, por exemplo, 3%, 5%, para escolher o quão rápido que vai cair as emissões dos países de vocês, certo? Então, essas são as escolhas que cada país vai poder fazer. Além dessa escolha dos gases de efeito estufa, vocês vão poder escolher qual vai ser o esforço para prevenir o desmatamento em cada bloco de vocês. 0 significa que continua o desmatamento tendencial, né, no cenário usual. E 100% significa que vocês vão fazer esforço para, ao longo das décadas, chegar no desmatamento zero no país. E vocês podem plantar novas florestas, regenerar as florestas, e aí 0 significa que não vai ter nenhuma área nova de floresta, e 100 significa que o máximo possível de área não agrícola, né, vocês vão conseguir regenerar áreas que foram degradadas, que estão desmatadas, mas que estão sem uso. Então, vocês vão poder fazer essa escolha também. E vocês vão escolher se vocês vão querer contribuir
solicitar dinheiro do Fundo Climático, se caso vocês sejam nações vulneráveis, né? E também se vocês querem impor certas condições, tanto condições para emprestar, quanto condições, por exemplo, para agir, por exemplo. Eu vou agir se eu receber tanto, se eu contribuir com tanto, né? Vocês podem negociar livremente essas condições. Esse fundo verde, por exemplo, tipos de uso que poderia utilizar. Auxílio no caso de desastres, alimentação e água no caso desses desastres para ter auxílio. Questão, por exemplo, auxílio aos refugiados ou imigrantes por causa das mudanças climáticas. E para redução das emissões também nesses países mais vulneráveis e mais pobres, né? Então, esses seriam os usos desse fundo. E lembrando que a ideia é chegar em 100 bilhões por ano, né? Que é a proposta de a gente chegar lá. Bom, então eu vou passar para vocês essa fichinha. Vocês vão colocar a região de vocês, o ano que tem o pico das emissões, que elas começam a cair a taxa de redução, se vocês quiserem. E se vocês quiserem, 0 a 100 a prevenção de desmatamento, 0 a 100 a regeneração florestal e quanto que vocês vão contribuir, se for positivo, ou requisitar, se for negativo, tá bom? Eu vou passar para vocês também uma folhinha mostrando o que acontece com cada taxa de redução anual, o que vai diminuir acumulado ao longo dos anos. Por exemplo, se um país falar que quer reduzir a 0,5% ao ano, em 5 anos cairia 2%. Em 55 anos, 24%. Se ele escolhesse cair a 3%, em 65 anos cairia 86%. Né? E, em geral, nenhum país hoje está propondo muita coisa, redução além de 3,5% não, tá? Para vocês terem um parâmetro do quanto que os países estão acordando hoje. Mais que 3,5% é considerado bastante audacioso. 3,5% já é considerado bem audacioso essa quantidade de queda. Tá? Bom, então eu vou passar essa folhinha para vocês. E agora vocês vão ter um tempo, eu vou passar para vocês uma folha de informações, que vocês vão ter mais informações sobre os seus países, tá? Mas eu queria que distribuísse um pouquinho melhor. Pelo menos ficasse no máximo 5 em cada grupo. Esse grupo aqui está com muita gente. Pois é. Não tem jeito de vocês passarem por um grupo que está comendo gente. Faz sentido, né? Umas 2 pessoas, pode ser? Vocês concordariam? Alguém? Só para a gente distribuir melhor. Vocês têm 3 grupos, 4 grupos com 3 pessoas. Vocês podem escolher algo. Certo? Bom, então vou passando as fichas para vocês. Vamos pensar uns 15 minutos para vocês lerem e negociarem entre si, tá bom?